Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento, uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. O iluminismo escocês, Adam Smith, cristão, talvez, num sentido muito nominal da coisa, muito Rio, Mateu mesmo. Um dos né? primeiros E textos outros a autores. favor da ideia de um constitucionalismo, para tirar a ideia do rei com poder imperial, foi Samuel Rutherford, um presbiteriano. Escreveu Rex Lex, indo contra a ideia de que o rei é a lei, para dizer que agora a lei é a lei que é rei, né? Você tem um ideal cristão. Não, mas isso é anterior também. Isso o Tomás de Aquino poderia dizer isso. Não é o arbítrio do rei. Você tem que ter uma lei justa que faça valer. Independentemente disso, o que eu acho que isso ainda não era a sociedade tolerante e laica, é um processo, né? A sociedade tudo bem, como um longo também. processo, sim, mas um processo que dependeu tanto dos cristãos, sim, também. Sinceros, a ferro e fogo, mas dependeu também dos que eram vistos como inimigos dos cristãos, né? Mas foram construtos feitos em cima da escritura. É isso que existiam na época deles. Mas o que eu tô dizendo, houve um progresso. Foram construtos em cima das escrituras. Então houve atualização, houve mudança, flexibilização daquelas interpretações iniciais. Sim, inegável. Sim, o que eu acho é das interpretações, que eu acho é que a Bíblia, ela em algum momento, eu acredito, ela deverá ser superada nesse sentido. E como já foi superado outras vezes. Como alguém chegou ali no momento e falou, calma, agora é o momento da gente inaugurar uma nova visão dessa escritura, porque já não embarca mais a complexidade. Isso aqui fala sobre outro tempo, sobre outra... A gente vai ter que ir por outros caminhos aqui dentro para organizar a nossa sociedade. E que bom, acho que o mérito da escritura cristã é que ela dá vazão. Eu acho que é aí que está o valor, vamos dizer assim, do cristianismo, quando você fosse comparar ele com outras religiões, que eu não tenho o mínimo conhecimento para fazer essa comparação de uma forma séria, mas eu acredito que tem ali coisas que permitiram que ao decorrer do tempo fosse tomado essas adaptações e que a gente pudesse chegar hoje em dia em sociedades que são cristãs, mas que não seguem mais aquele cristianismo, né? Se a gente voltar 500... 800 anos atrás. A herança cristã é uma coisa maravilhosa. O cristianismo vivido a ferro e fogo, há controvérsias. Não sei o que significa viver a ferro e fogo. Talvez o que você... Acreditar, eu acho que o que você Iago, chama de viver o cristianismo a ferro e fogo, eu já acho que não é viver o cristianismo a ferro e fogo. Eu acho que já é deturpar o que é o cristianismo. E o que eu penso é que sua visão do que é o real cristianismo talvez já esteja tão... incorporando esses valores, estão incorporando esses valores já liberais, laicos dos últimos 200 anos, que também seja parte dessas lentes para ver o que ali atrás era o absoluto tomando conta da sua vida de uma maneira. Aliás, os primeiros cristãos esperavam até o fim do mundo, né? Eles estavam para acabar. Você tem muita leitura de Tomás de Aquino? Você tem alguma aproximação com o Novo Testamento? O que é que você acha que a gente tem nos ideais cristãos do Novo Testamento que justificam como texto sagrado esse tipo de abuso contra o outro, ou o que é que seja? Esse tipo de abuso contra o outro eu acho que está fundamentado, acima de tudo, que é dado do judaísmo, nessa necessidade de um exclusivismo total. De dizer que... o povo escolhido? Não. De dizer que ou você acredita nisso aqui, ou você está condenado ao inferno. E isso aqui é tão importante que todo o resto da existência fica muito relativo e fica muito descartável em última instância. Inclusive o cristianismo, as sociedades cristãs demoraram para não necessariamente é ruim, é só uma descrição, demoraram para aceitar que as pessoas tivessem, por exemplo, projetos laicos neste mundo. Eu quero fazer uma empresa e ganhar dinheiro, por exemplo. Isso era pecado, inequivocamente visto como pecado pela integralidade do cristianismo, pelo menos ocidental, 1.200 anos atrás. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses contra cristãos que queriam parar de trabalhar para se dedicar à fé. Né? Que foi o que fez, é claro. Mantenha-se na sua... Exato, os cristãos, isso desde o primeiro. Quem não quiser trabalhar no coma, vem daí. Não é venha ganhar dinheiro, não. Não, o amor ao dinheiro Exato. Já é um salto, mantenha a sua posição no lugar em que você se encontre e mantenha isso. É como muitos cristãos dos primeiros séculos vinham, né? Aquele que roubava no roube mais, antes trabalhe com suas próprias mãos para ter com que ajudar o próximo, né? Também, existe um esforço para o trabalho. Agora, claro, o amor ao dinheiro é tratado como um apego aos bens, né? Existiam cristãos ricos, né? Mas tudo é uma leitura. Então, mas esse é o problema, entre aspas, no sentido de que é o que o João tá falando.
você atualiza isso. Naquela época se lia. Você acha que isso não é o que está escrito lá? Não Como é que era a acho. comunidade, qual que era a comunidade ideal? Você me diga, Atos dos Apóstolos descreve uma primeira comunidade cristã que é um Sim. pouco o ideal ali. Com certeza. Como é que era o modo de vida? Os homens eles se encontravam diariamente, oravam, partilhavam do pão. Não havia ninguém pobre, então os Como é homens que eram as vendiam. posses? Exato. Eles possuíam propriedades privadas. vendiam as suas livro coisas de e o Atos dinheiro diz- era então, partilhado, né? Era uma o li- espécie de comunismo Existia primitivo. uma Exato. espécie de... Não é bem comunismo porque não tem força estatal impondo aquilo, né? Não, mas um comunismo, mas havia uma comunidade muito comunalismo. profunda. Mas os homens ainda possuíam propriedades privadas. Sim. Não é? Não era como se fosse uma grande comunidade de ausência de trabalho de mercado. Quando a gente vai lendo o livro de Atos, por exemplo, teve a famosa história de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira vê todo mundo vendendo suas coisas, doando para a igreja, queriam poder vender Escondeu. também. Aí vendeu, disse que ia dar, deu só uma parte. Aí o Paulo diz assim, Pedro diz assim, você poderia não ter dado, não precisa dar, sabe? Era uma coisa que acontecia voluntariamente, os homens não davam todas as suas propriedades, davam algumas para que não houvesse ninguém pobre. A ideia é que não houvesse ninguém em necessidade. E você pensa em uma sociedade pré-capitalista, extremamente rural, em que terra era a possibilidade de viver, não é? Então, ou você era um trabalhador diarista que ia trabalhar no campo de alguém, ou você tinha um campo. Agora, o meu lado economista não pode deixar de ver. Em tantas cartas para outras comunidades, Paulo tinha que dizer: e mandem um dinheiro aí para os fiéis de Jerusalém, para os santos de Jerusalém. Nem ali o comunismo deu muito certo. Né? Estavam dependendo de envio de dinheiro das outras sociedades. E às vezes Paulo dizia, olha, o que vocês enviaram já foi mais do que o suficiente, não precisa mais, né? Existia um ambiente de comunitariedade muito grande. E eu acho isso muito bonito, é uma coisa muito ótima do cristianismo, que dentro das comunidades cristãs, a gente pensa a ideia de dar dinheiro para a igreja, né? Tô dando dinheiro para o pastor tá ganhando dinheiro. Quando tem que ter uma observação muito mais horizontal, né? Há uma divisão ali daquele que está em necessidade, alguém está pobre, ele está precisando de dinheiro, de remédio, né, de alguma coisa. E isso é um ideal cristão. Essa ideia do exclusivismo, eu sou um cristão, sou salvo, os outros vão para o inferno, dentro do cristianismo isso nunca levou a uma ideia de tratar o outro como alguém inferior por isso. Não deveria... Não, pelo contrário, nunca, você está disposto a fazer tudo, mas você está disposto... Não, pelo contrário, isso eu concordo. Eu estou lembrando da descrição que Francisco Xavier, para a Igreja Católica, São Francisco Xavier, conversando com japoneses, né? Ele dizia, eles choravam para mim, dizendo, todos os meus antepassados estão no inferno. E qual era a resposta dele? Sim. Agora eu estou te trazendo a mensagem da salvação. Que justo isso. Se você faz... a sociedade cristã, ela desenvolveu uma capacidade de propaganda, até em função disso, dessa necessidade de converter o mundo, e que aterrorizou culturas também, né? E é um processo que as outras religiões também faz, né? As religiões que... O Islã, por E aí, exemplo. religião o Islã também fez muitas vezes. Sim. Religiões que dependem do proselitismo. Religiões que se veem como citei na Rússia, essencial para a gente converter todo mundo. O Islã é assim também. Só que o Islã até acredita mais traz o poder político aí, impõe sobre todo mundo que o resto se resolve. Vocês acham que, olhando desde o começo da humanidade, quando a gente se reunia em volta de fogueira até hoje, as pessoas estão ficando menos religiosas ou mais religiosas? Menos. Vocês acham que é uma tendência? A gente tem dado objetivo hoje para argumentar nesse sentido. Aí já não é mais uma opinião, são os institutos de pesquisa, né? Tem um vídeo lá no canal no Deditologia só sobre isso. O mundo está mais religioso, mas ele está menos institucional. Como assim? Então, assim, existe um tipo de diminuição da religião institucional em alguns ambientes, mas há um aumento muito grande na ideia de Deus, na crença em valores morais objetivos, em questões de espiritualidade, de vida após a morte. Então, o mundo ele está cada dia mais religioso, segundo as pesquisas, cada vez mais. Não, mas e o Ocidente? Mas o Ocidente e o Oriente, os dois. Não, a Europa... Na Europa. A crença em Deus é graças à imigração. Deve ser. Graças à imigração. Porque não é quem cujos avós iam na igreja. Essa pessoa hoje em dia provavelmente O número de pessoas indo para a igreja também diminuiu da Idade Média para cá. Mas uma visão assim, de positivo sobre Deus, esse tipo de coisa, tem crescido também na Europa. Né? Mas isso é aquela pesquisa. Sim, mas é aquela coisa disforme, assim, muito da minha visão atualizada sobre religião também vem do meu convívio. Assim, eu conheço muitas pessoas, pessoas jovens que eu conheço através do meu trabalho. Você conhece né? muitas pessoas ateias e agnósticas? Vocês conhecem? Eu conheço poucas pessoas que são assim, sou ateu, sou agnóstico. Vou falar da minha área Uhum. de comediante. Eu diria que 70% a 80% não acreditam em Deus. Então, E diz isso, assim, e se descreve dessa maneira. Assim, eu não Vou falar da acredito minha que- área, pastor. Eu acho que combativo. metade não acredita. Mas tivemos um aqui semana passada que era o ateu mais combativo que eu conhecia e hoje é o oposto disso, que é o Murilo Gun. É. Murilo Gun hoje é o cara mais
transcendental e acredita em tudo. Eu desconfio um pouco disso, sabia? Então. É com toda a generosidade. Tô dizendo que ele é mentiroso. Citou o nome da pessoa, então toma cuidado. Não, mas é que tem que tomar cuidado, né? Porque tem tanta gente ouvindo que tem religião e tal. Acho que o ateu que depois vira religioso, e pode ser um preconceito meu, provavelmente sim, mas me parece que é algum processo de que a pessoa... Eu conheci muitas pessoas que eram ateias e depois voltaram a ter crença. E aí, quando você vai investigar, essa pessoa nunca foi aquele ateu convicto de realmente... Você parece um cristão falando agora. Nunca foi... Não. Nunca foi verdadeiramente convertido pela graça. A graça não era, não. Ali dava pra ver muito bem, não era. Já abria a possibilidade de ser um preconceito meu, mas muitas vezes, então... É aquela coisa de... Tinha um ressentimento, passou por alguma época onde ficou de mal com Deus, sabe? Aquela coisa assim, passou por uma época que falou, não, nada a ver, não funcionou pra mim, eu sou ateu, tal, mas não era aquela pessoa. E eu estou aberto a conhecer vários ateus aí que eram realmente linha dura e voltaram a ter uma crença 100%. Tem que ler a biografia de C.S. Lewis. Arrastado, né? Kicking and screaming pela fé. Sim, tô ligado. Mas a convivência de vocês convivem... Vocês têm mais ateus ou mais... Tem que pensar. Eu tenho uma boa quantidade. Será que eu vou chutar 50-50? É mesmo? Mas crentes, alguns que têm uma religião definida, assim, com crença na igreja, uma minoria. Outros, em maior número, que tem alguma crença muito difusa, mas na prática vive como alguém que não tem crença nenhuma. É isso. E outros também que daí dizem, não acredito em nada. No Ministério Pastoral, tenho certeza que metade é ateu. Assim, tá lá pra ganhar dinheiro. Eu tenho certeza, sei lá. Eu acho que o Bispo Macedo é ateu, tranquilamente, assim. Ele não crê em Deus, não crê em nada. Impossível. Não tem como aquele nível de cinismo. Pra instrumentalizar a coisa daquela forma, sei lá, um Silas Malafaia, eu acho que ele é muito convicto no que ele diz. Eu acho que ele acredita, entendeu? Tá errado, mas acredita nas coisas que fala. Tem gente que é claramente pra arrebanhar fiel e ganhar dinheiro, entendeu? Caramba. Então, assim, eu acho que tem muito ateu aí falando em nome de Deus. Você acha que o Silas tem uma sinceridade que o Edir Macedo não tem? Eu acho que é. Eu tô só pra dar 2 exemplos, assim, né? Porque uma coisa é o cara que crê piamente naquilo que fala, né? Outra coisa é o cara que tá manipulando tudo aquilo pro próprio benefício, né? Então, mas assim, no meu convívio diário, né, convivo com vários pastores. Não conheço nenhum que eu acho que seja ateu, sei lá, ou algo assim, né? Mas quando a gente fala dessas grandes mega instituições que envolvem muito dinheiro e muito poder político e tal, aí você tá falando de gente que já tá instrumentalizando Deus há muito tempo. Sim. A gente estava conversando um pouco antes no papo e a gente recebeu uma pergunta também do cara que falou que o caminhão capota com ovo e farinha e vira um bolo lindo, né? Esse argumento é maravilhoso. É aquela coisa do... Eu ia fazer uma piada, se tivesse chegado cedo, bastante. Atrasou por culpa minha, deixa eu deixar o público sabendo, atrasou por culpa minha, me perdoem. Eu caí no conto de São Paulo, o trânsito. Mas vamos repetir então o que ele fala e a partir daí a gente começa a discussão. O que ele fala mesmo? Ele foi naquela linha do argumento do relojoeiro cego. Da ironia, né? Aquela coisa de que é tão fantástica a evolução, as espécies, né? Que seria o mesmo que você acreditar que, na metáfora que ele usou ali, um caminhão com farinha, ovo, explodiu e virou bolo. Aquilo cai e vira um bolo perfeito, né? Então é isso. E agora, Rolandinho, cadê a sua... Cadê o seu Deus agora? Me explique o olho. Cadê seu Zeus agora? Me explique o olho, me explique o polvo, né? Aquela coisa... Não, na verdade eu não. A gente tem que começar a conversar, porque do meu ponto de vista, eu acho que a teoria da evolução e a origem das espécies é um assunto, não vou dizer superado, porque ele evolui muito ainda hoje, mas é amplamente conhecido e difundido como os mecanismos, pelo menos os principais. Tem uma literatura acessível hoje em dia. E acho que não é esse mistério que se pinha. Quando a gente estava conversando, você falou, né? Não, porque Eu não acho que é um mistério, não. Que é uma crença. Que seria equivalente você ter fé de que tudo isso é espontâneo. O que eu tava querendo argumentar é que dentro do... Quando eu olho para as evidências do processo evolutivo, é um processo lento e gradual. Eu fiz ensino médio, né? A gente sabe, a gente estuda nisso, tá? Tem seleção sexual, seleção natural, tem todo o processo de adaptação da espécie. Então, como esse processo foi tão longo, aí criou as hiperadaptações que nós temos hoje e tal. Só que é um processo mas tão específico de onde a gente teria que ter vindo, não é? De um caldo primordial, de uma pequena proteína. Mas o problema é só a origem. Não é isso. A gente ter vindo de uma proteína e chegar a quem nós somos hoje, exclusivamente a partir do processo material e natural de adaptação e evolução, que evolução é o tom que a gente dá, né? De mutação e adaptação, sucessivamente, para chegar em quem nós somos hoje. Evolução é adaptação. Eu não consigo acreditar no processo desse acontecer naturalmente. Então, vamos lá.
esse processo, ele se basta, na verdade. Assim, o que eu tô querendo dizer existe muito mais enigma ali no início, né? Digamos assim. Então, como é que é a gênese da vida? Hoje em dia, um pouco menos, mas não dá pra dizer que a gente sabe exatamente aonde surgiu, que dia que foi, como que foi, né? Tal. Mas aquela coisa do caldo primordial e tal. Que mas é uma tese também. Caldo primordial é uma tese. É uma tese. Não tem como provar cientificamente. Exato, não tem como você ir lá e fazer e provar, né, replicar aquele... replicar e fazer tudo. Perfeito, mas assim, a partir do momento que você tem organismos vivos, né, dentro de um ambiente onde eles vão competir por recursos, a evolução, ela se basta de um ponto de vista lógico. Então, a elegância com que a evolução consegue criar essas espécies e fazer essas mutações, na verdade, ela não está acrescentando... O que eu tô querendo dizer é que se você plenamente acredita na evolução, você não deveria ficar embasbacado com cada uma dessas etapas, entendeu? Porque a própria evolução dá conta disso. E ainda mais, eu acho que ela não dá nenhuma evidência de uma inteligência por trás. Pelo contrário, porque ela é totalmente caótica. Ela vai por um caminho que dá errado, aí ela avança por outro caminho errado de novo, bate no muro, morre toda uma sequência de espécies que prosperou incrivelmente. Então, aí você tem uma espécie que não deveria voar, mas aí, em algum momento, aquilo ali se ramifica, e aí você vai encontrar lá no morcego, tem ainda, né, o formato da mão e tal. O que eu tô querendo dizer é que eu não entendo por que existe uma lacuna onde você tem que olhar e falar assim, eu não consigo acreditar nesse processo, esse processo tem que ter uma mão divina. Não, pra mim não é difícil explicar. Quando a gente olha pro resultado desse processo, não é? Eu tenho um ser humano, por isso falando da gente, né, como seres humanos. Eu tenho um organismo vivo, cheio de células que estão ali. Eu tenho pequenos tubos dentro do meu corpo. Esses tubos levam sangue por meio de uma célula que passa o oxigênio que vem do meu pulmão, que eu consigo filtrar justamente aquilo que está no ar. E nessa filtragem do ar, eu tenho que colocar esse ar para fora, que passa por pregas na minha garganta. E eu consigo vibrar o som para entrar numa membrana no meu ouvido que entra é um processo de transdução do meu cérebro que transforma aquilo em som pra mim. Eu tenho olhos, então eu consigo olhar pro mundo, e aquilo é projetado atrás. E eu olho pra complexidade que nós somos como seres humanos. Basicamente incompreensível. É incompreensível pra mim que eu consigo olhar pro processo evolutivo e eu consigo tranquilamente... Assim, eu não sou biólogo, então assim, eu sei que dentro do ambiente religioso tem todo esse debate, a evolução teve, não teve. Eu não sou nem capacitado para esse debate. Né? Então eu meio que assumo aqui a evolução como uma tese estabelecida cientificamente. Quando eu olho para esse processo, para chegar em que nós somos hoje a partir de uma pequena proteína, e isso ser simplesmente mutação que acontece, e as mutações acontecem espontaneamente, não é porque há uma necessidade do universo que haja as mutações, elas vão acontecendo e eu vou adaptando no ambiente essas mutações para chegar até nós. Milhões, é porque foi muito tempo. Pronto, é isso né? mesmo. Cara, mas o tempo não é suficiente para justificar um ambiente de extrema complexidade. É que da mesma forma que você não compreende a complexidade do processo, você não compreende a complexidade do tempo. 100 milhões de anos é incompreensível para o ser humano. É incompreensível. A gente consegue você não consegue vislumbrar. Não, você consegue localizar da mesma forma que você disse, né? Que intelectualmente você consegue olhar o processo e entender localmente como que essas adaptações foram acontecendo. É exatamente assim que você entende o tempo. Mas você não consegue concordar comigo que é um processo absolutamente improvável? Entra muito naquela mesma cadeia qualquer resultado que ele desse seria improvável. Se a gente tivesse dinossauros... se fossem só bactérias, daquele tipo específico de bactéria, é bem improvável que fosse justo essa bactéria aqui, não outra. É mais provável que uma proteína no caldo se tornasse um ser unicelular, uma coisa mais simples, do que se tornar um livro do seu pai. Ou poderia ser ainda mais complexo. Poderia ser seres aqui que a gente nem... a quantidade de anos... Talvez chegue a ser mais complexo. Mas é a quantidade de anos e a quantidade de planetas, sistemas estelares e galáxias. Tudo isso você tem que colocar no caldo aí. Uma vez que você entende um mecanismo e você concorda que esse mecanismo funciona e leva de fato a esse tipo de transformação, para você negar que essa seja a explicação do que a gente vê, você tem que mostrar, olha, isso aqui, esse tipo de mecanismo não pode explicar por A, B e C. O mecanismo por si só, para mim, o mecanismo por si só não é suficiente para explicar aonde o mecanismo Mas daí você tem que mostrar por quê. Porque se eu tenho simplesmente pequenos seres unicelulares, eu tenho pequenas proteínas mutando e se adaptando, eles se mutam e se adaptam. E essa adaptação... perfeitamente cara, não é o bastante. O surgimento dos seres com mais de uma célula, né? É fantástico isso. Quais são as teorias, as hipóteses de o que aconteceu? Hipóteses muito bem fundamentadas. Muito bem fundamentadas e até, em alguma medida, documentadas. De seres que ainda
Porque o que é um indivíduo biológico? Né? Um indivíduo biológico, somos um indivíduo, uma formiga é um indivíduo, sei lá, uma árvore é um indivíduo. Agora, há um nível em que o que é uma célula de um e o que é um outro organismo? Será que nós não somos como formigueiros de células também? Será que o formigueiro é um indivíduo? A gente é sempre arbitrário, né? O ser humano essa união, tá esses seres pluricelulares, seres com mais de uma célula, nasceram da simbiose.